Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Dow Jones, S&P subindo 2,5%, Ibovespa subindo 2,35%. Estamos a 1,5% da máxima do ano, que é o 121,628. Enfim, dia de forte alta para os mercados. Conseguimos superar a última máxima, né, que foi o topo, a máxima desse mês. E com isso, né, lembra que a gente ia falando, né, daquela estrutura de alta do curtíssimo prazo? Confirmada. Então, nossas compras, né, ali na comunidade do Infobolso, na região dos 111, 112 mil pontos, vingaram muito bem. Então, eu até vou deixar para vocês aí no final, ao longo da apresentação do fechamento, trazer uma prévia de como é que tá a carteirinha aí para vocês. Inclusive, se você quer participar do Infobolso, né, e não perder essas oportunidades que estão sendo geradas no mercado brasileiro em renda variável, descrição do vídeo tem a página de venda e também tem um vídeo explicando tudo que você vai receber no Infobolso. Né, você não vai receber só recomendação, é muito importante, mas também você vai receber resumo do mercado, relatório, vai poder tirar suas dúvidas, vou poder olhar sua carteira, enfim, diversos serviços além da questão de recomendação e por um preço extremamente justo, que é isso que para mim é o grande diferencial, beleza? Então não deixe de aproveitar e se inscrever no Infobolso, link na descrição deste vídeo de fechamento, beleza? Então o mercado disparando, maravilha. E o que vem acontecendo, né? A gente vem comentando dessa questão do cenário eleitoral que está bem embolado e o Bolsonaro, que até, 2 semanas atrás, né, quando efetivamente foi confirmado o segundo turno, estava com uma probabilidade pequena de que ser reeleito. E aí, foi passando o tempo, as pesquisas estão apontando que essa probabilidade está 50-50. Então, né, isso, se acontecer, é uma surpresa muito positiva para a Bolsa, porque vai manter, né, manutenção da equipe econômica. E ninguém está colocando isso na conta. Então, por isso, a gente vem observando esse movimento de alta, o mercado colocando essa probabilidade na conta, e nem sou eu que estou falando, não. Só olhar. Setor financeiro, porta de entrada dos investidores estrangeiros, destaque de alta. Estatais, destaque de alta. Petrobras, essa semana, a gente vai passar pelo gráfico, disparando. Banco do Brasil disparando, né? Então, não é só o otimismo global, tem muita relação com isso. Só ver, acompanhar como as pesquisas foram saindo, né? Como o Bolsonaro foi ganhando força, apresentando mais força, e como o mercado foi se comportando em relação a isso, tá? Inclusive, né, nossos investimentos lá no Infobolso, 2 deles em especial foram por conta dessa percepção, quando o mercado voltou para os 112 mil pontos. Beleza? Então, show de bola. Mas a gente teve uma ajuda importante do mercado norte-americano, né, que vinha, a gente vem sempre falando, né, mercado norte-americano que, querendo ou não, é o nosso detrator. Ele vem travando o mercado e hoje está indo muito bem, deixou mais um sinal muito importante de reversão. Então, a nossa conjuntura de reversão para o S&P começa a fazer muito sentido. E aí o que aconteceu? De manhã, a S&P estava caindo quase 1%, curva de juros deslocando para cima, novas máximas, a taxa de 10 anos batendo o máximo dos 14 anos. O negócio parecia que ia para a mínima aquele ali para o 3.580 e tchau. E aí saiu uma matéria do chefe de economia do Wall Street Journal, que é o Nick, eu não sei o sobrenome dele, não sei se não vou falar errado aqui, mas é o Nick. E ele trouxe um relato que alguns membros do Fed eles estão discutindo uma desaceleração no processo de alta de juros para esse ano, né? Por quê? O que o mercado está precificando? Reunião de 2 de novembro, reunião de 14 de dezembro, alta de 75. Né? Aí a gente vai chegar, né, a gente vai começar 2023 exatamente aquela na região dos 4,5%. Né? 4,5% não, 4,25%. Tá? 4,25. E aí projetando, né, novos aumentos ao longo de 2023. Segundo ele, alguns membros do FED estão discutindo realmente 75 para 2 de novembro está feito, mas 50
para 14 de dezembro. Né? Então isso não está precificado na curva. Né? E, bom, é um rumor. Tudo bem, a gente está falando do chefe de economia do Wall Street Journal, não é uma pessoa leiga, né? Mas querendo ou não, é um rumor. E aí, saiu essa matéria por volta das 9h30 daqui, 9h30, 9h40, que teve a virada do mercado, do dólar, tudo ali. E agora à tarde, alguns membros do Fed, eles estavam programados para discurso, né? Essas semanas, né, sempre tem discurso de algum membro do Fed. E geralmente, né, que não é importante, mas acaba passando desapercebido. Mas por conta dessa questão da curva de juros, tudo isso vem sendo monitorado de perto pelos investidores. E aí, o presidente do Fed, a Mary Daly, que é do Fed de São Francisco, reforçou isso. Falou que não é verdade, nós estamos rediscutindo esse processo de alta de juros em vista da inflação. E o presidente do Fed de Chicago, o Evans, esse é bem influente, ele afirmou que os juros eles poderão ficar um pouco acima do 4,5%, que é o que o mercado está projetando na curva de juros, entre 4,5% e 4,75%, justamente o que o mercado está projetando, e ficar por lá por um bom tempo. Ou seja, aquela projeção que o downside para a bolsa norte-americana e o upside para a curva de juros são as projeções que estavam caminhando mais para o 5 do que para ficar no 4,5. Então, se eles estão reforçando esses casos, a curva de juros vai se ajustando. A curva de juros estava indo mais para o 5, agora ela está indo mais para o centro, para o 4,5, se acomodando. E isso, né, com o S&P onde está, gera um movimento de alta, que tem essa questão da curva de juros, a gente sempre falou, né, os juros é uma importante referência de risco dentro da modelagem, e falando de Treasury, todo mundo usa Treasury na modelagem de ações, e também a gente tem a temporada de resultados, que vem sendo uma surpresa bem positiva lá nos Estados Unidos, né, os bancos varejistas surpreendendo bastante. Então tem uma conjuntura importante, e também a gente está preso na nossa eleição aqui, mas também lá está tendo a eleição para parte do Congresso, e os democratas estão ganhando força. Os republicanos estão ganhando força. Então, assim, está tendo uma conjuntura de coisas que abrem, que sugerem, junto com o gráfico, a expectativa de um repique. Tá? Então, vamos dar uma olhada como é que foi esse fechamento, a gente entender, porque esse final de semana vai ser também muito importante para o rumo do Brasil. Vamos lá. Cadê? Aqui. Bom, vamos começar com S&P, fechando na máxima do dia, né? Vamos lá aqui, ó. S&P, vamos lá. Alta de 2,40 para o S&P. Uma aguinha aqui, pessoal. Alta de 2,4 para o S&P, batendo os 750, Dow Jones subindo 2,5, Nasdaq subindo 2,3. Petróleo, uma ligeira alta. Destaque, isso aqui é muito bom, queda do preço do gás natural, isso aqui é muito bom para a questão inflacionária, e como a gente observou, a curva de juros deu uma bela de uma azedada, né? A de 2 anos aqui deu uma bela de uma azedada, e isso contribuiu para esse movimento de alta do mercado, tá? E aí, vamos lá, com o S&P fechando a semana com uma alta de 4,84%, e, desta forma, confirmando o fundo intermediário, que é a mínima de hoje, o 3,630, essa estrutura de alta, que tem como base esse candle de reversão aqui, que é o segundo maior volume do ano, obviamente, ela vai ser confirmada se superar a máxima de hoje. Né? Semana que vem, o mercado seguir em alta e superar a máxima de hoje. Mas está muito bem configurado, porque hoje o volume também foi acima da média na compra. Então, a gente tem uma estrutura muito bonita aqui, de alta no curtíssimo prazo e uma estrutura de alta no intraday e uma estrutura de alta no curtíssimo prazo, que é esse fundo duplo aqui. Então está bem engatilhado para o S&P voltar para esse 3.800. Como a gente vem comentando, para o S&P ganhar de fato força compradora, entrar em tendência de alta no curtíssimo prazo, precisa romper o 3.800, porque aí vai confirmar esse fundo duplo. Está bem engatilhado para isso. Tá? Então, importante este movimento. E isso ajuda, sem dúvida nenhuma, o nosso
mercado. Só para depois não voltar para essa aba, só deixar marcado, ó, minério de ferro subiu 1%, estava caindo logo de manhã e fechou com uma alta de 1%. Por que vai ser importante falar sobre isso? Vamos falar um pouquinho, né, sobre Vale. Então, vamos em Ibovespa, subiu 7%, superou a máxima antiga do mês, que era o 118.380. Então, o mercado está oficialmente, né, em tendência de alta no curtíssimo prazo, ganhou um novo momento de alta no curtíssimo prazo. Então, a mínima de hoje, a mínima desse movimento, 116.735, é o principal suporte agora de curtíssimo prazo, porque foi o ponto, né, foi a partir desse rompimento dessa região aqui que o mercado foi para lá, ganhou força, volume acima da meta, tá muito bonito, né? E agora o desafio é romper a máxima do ano, 121.628. Tá vendo que já até deixou uma sombra superior grande aqui. Grande não, né? Já deixou aqui um sinal de reversão nos 60 minutos. Porque realmente, né, a gente está falando da máxima do ano. É o principal suporte de curto prazo, né? Não vai ser fácil romper, obviamente. E lembrando, tá? Com esse rompimento, o mercado ganhou um viés de alta no curto prazo. Então, teoricamente, a gente está muito forte, graficamente falando. Muito forte. Tem volume, tem tudo. Tá? Então, como eu falei, talvez não vai romper o 121.630 de uma vez só. Mas a probabilidade no curto prazo é essa. Romper esse patamar e ir em busca da máxima. Né? Primeiro, 125 mil, que foi o gatilho lá de 2011 para zerar posições em mercado brasileiro e entrar em renda fixa. Quem era do Infotrade lembra disso. E caminho aberto, principalmente para os 130, 131 mil pontos. Tá? Então, o mercado está bem bonito. De termos de suporte, tá? Primeiro, não pode ficar abaixo da mínima de hoje, 116.730. Não é que vai anular a tendência, né? Mas ela perde um pouco de força. Ela só vai ser anulada se perder os 111 mil pontos, que me parece pouco provável. E aí tem também, né, uma referência importante que é a média móvel de 21. Beleza? Então o mercado caminhando muito bem para esses objetivos. Lembra que a Vale, ó, minério de ferro subiu 1%? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre Vale. Vale, né, conseguiu fazer um movimento bem importante hoje. Tá? Com o fechamento, com essa alta aí de 2,9%, a Vale conseguiu encerrar o dia acima de 73,20. Tá? E ao encerrar o dia acima de 73,20, essa perna de baixo que estava sendo formada aqui, iniciada no curtíssimo prazo, anulada, e o viés de alta de curtíssimo prazo confirmado e um novo momento de alta iniciado. O que mata aqui esse rompimento é o volume muito baixo, especialmente em relação ao volume da venda que a gente observou nessa região. Mas, contra o gráfico e contra a tendência de alta de curtíssimo prazo, não tem argumentos. Rompeu. O que é importante aqui? Primeiro, o papel não voltar abaixo do 73 e, sem dúvida nenhuma, abaixo do 71. Por quê? Se voltar abaixo dessas regiões aqui, essa perna de baixa volta a ganhar força, o papel volta a ficar em definição no curtíssimo prazo e muita atenção ao 69. Se perder o 69, espaço para uma correção mais forte. E se superar a máxima, se superar o 74,68, espaço para voltar para essa região do 80, 83. E o que vai ser importante? Domingo vai ser o último dia do Congresso do Partido Comunista Chinês, onde vai ser aprovada na reeleição de Xi Jinping, os governadores lá das províncias, tal. E no discurso dele, no discurso de abertura, ele não falou nada sobre questão econômica, e espera-se muito por esse discurso, esse desfecho no domingo. Por quê? Se ele manter a mesma linha do discurso da abertura, que não falou nada de economia, nada sobre plano econômico, nada sobre perspectivas de estímulo, nada sobre mudança de postura dessa ideia lá do Covid-0, que vem travando tudo que lá na China, né, de PIB. Inclusive, né, na quinta-feira, eles aumentaram as restrições, então parece que
não sei não sei onde que vem esse otimismo que o mercado está colocando. Se ele não falar nada disso, esse minério de ferro ele deve devolver a alta recente. O ponto é, o minério de ferro está em 93 dólares a tonelada. Está num nível extremamente forte de suporte, tanto o gráfico, quanto também aquela questão de preço, né? A questão do preço, de fato, de compra para uma siderúrgica. Porque 93, 90 dólares a tonelada, a siderúrgica realmente tem margem para ganhar, né? Então tem essas questões, né? Então vai ser muito, muito importante. Porque teoricamente, no nível de preço que está o minério de ferro, historicamente, se você fazer eu até mandei para o pessoal do Infobolso um estudo, né, que eu sempre acompanho esse prêmio entre Vale e Minério de Ferro. Historicamente, é um ponto muito, muito importante de compra. Só que assim, não tem um gatilho para justificar um upside grande. Por isso que eu não acredito que vai... Se não tiver nada, não acredito que tem espaço para voltar para 80. Né? Então, vamos ver. Vai ser muito, muito importante. Beleza? Se superar a máxima, é compra. Porque, levando em conta que o minério de ferro está onde está, então tá barato. Né? Então tá barato mesmo. Beleza? Bom, Petrobras. Né? Para quem tem o papel, tá maravilhoso, né? Nesse mês sobe 26%, nessa semana subiu 12%, 13%. Então, o negócio é o seguinte, tendência de alta clara, o que você vai fazer? Vai carregando, cara. Você quer colocar um Fibonacci, quer fazer, enfim. Cara, vai carregando tranquilo. Esse papel só vai perder força se ficar abaixo dos R$34. Vai carregando tranquilo. Beleza? Vai, sem grandes problemas. E outro papel também destaque, Itaú, que entrou na nossa carteirinha quando o mercado voltou para 112, 111 mil pontos. Ofereceu, né? Deu uma compra de bandeja aí para nós. E agora, a mínima de hoje, o 29,82, é um suporte extremamente importante. E assim como Petrobras, rompendo máxima histórica, caminho aberto para em busca de novos horizontes. Beleza? Bom, então, deixa eu ver se tem algum destaque positivo. CSN, né? Nessa questão do minério de ferro, foi um destaque positivo hoje. Confirmou fundo sobre 12,70. Se conseguir romper esse R$15, vai dar um passo muito importante de reversão. Ombro, cabeça, ombro invertido no curtíssimo prazo. Fica bem bonito. E do lado negativo, MRV devolveu tudo, né? Como a gente falou, repique dentro da tendência de baixa principal. Se perder esse R$9 aqui fica bem interessante pensar em compra do papel, né? R$8, R$7,70, talvez tenha algum valor bem interessante nesses níveis. Não podemos esquecer do quê? Olha como é que tá a carteirinha. Olha, maravilhoso, maravilhoso. Nós temos um papelzinho que ele tá, nosso detrator aqui é um call de longo prazo baseado na questão de dividendos. Então aqui está maturando ainda, não é beta, né? Muito pelo contrário, é o outro lado. Então geralmente o mercado não fica querendo comprar esse tipo de papel, mas pelo múltiplo, por tudo que pode acontecer no resultado, enfim, a gente fez essa entrada e o resto está indo muito bem, né? Esse aqui que a gente fez uma compra com base, né, numa cesta da parte de economia doméstica, tal. Então a gente está começando a andar caminho esse cenário, porque as empresas do setor doméstico estão um pouco atrasadas, né? Agora o restante, o beta que a gente colocou na carteira está indo muito bem, né? 13%, 9%, 6%, 10%, aqui indo para 5%, enfim. Então foi aí estamos iniciando com o pé direito a carteirinha do Infobolso. Ainda temos 40% de caixa para alocar, né? Então provavelmente a gente vai fazer novas compras, adicionar novos papéis ao longo da jornada, beleza? Em vista da tendência forte de alta do mercado. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Grande abraço, uma ótima sexta, um ótimo final de semana. Não esqueça, acesse a página do Infobolso aqui na descrição do vídeo. Venha conhecer mais o produto que
vai valer muito a pena. Tem muito valor agregado aí para entregar para você. Muito conteúdo de qualidade. Você vai gostar bastante de fazer parte aqui da comunidade do Infobolso. Beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até mais.